O que afinal é Estado de Direito? E ele está sendo ameaçado aqui no Brasil? No começo de junho de 2025, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse em um evento do Tribunal Superior Eleitoral que pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender a sua democracia. Como você vê, Moraes disse que é absolutamente inflexível na defesa do Estado de Direito. Mas, afinal, o que é Estado de Direito citado por Moraes? O que é Estado democrático de direito? E ele está sob ameaça aqui no Brasil? Vem comigo entender agora nesse nosso encontro com o conhecimento. Eu sou o Deltan Dallagnol, fui procurador da República e tenho mestrado em Direito em Harvard. Eu lutei durante toda a minha vida para fazer o direito valer no Brasil, especialmente colocando bandidos na cadeia. O meu objetivo com essa série de vídeos é que você entenda os principais temas tratados no mundo da justiça e da política para que você possa atuar como um cidadão engajado. Afinal, entender é essencial para transformar. A ideia de Estado de Direito é uma adaptação da expressão que vem do inglês Rule of Law, que significa império da lei. O Estado de Direito é aquele em que há regras definidas pela lei. Tudo é governado pelas leis, pelas regras e não pela vontade, capricho ou arbítrio dos governantes. A lei impera e todos devem respeitá-la, incluídos aí o indivíduo, a coletividade e até mesmo o próprio Estado, materializado na figura das suas autoridades e dos seus governantes. É a lei que legitima a força e o poder estatal. A ideia de Estado de Direito impede que cargos sejam usados para perseguir adversários, buscar vingança, ajudar amigos ou beneficiar os seus compadres. Impede que em julgamento sejam usados dois pesos e duas medidas. Mas, Deltan, onde que surgiu essa ideia de Estado de Direito? Foi na Europa moderna, principalmente entre os séculos 17 e 18, como uma reação ao absolutismo dos reis, ao poder absoluto dos reis. Durante a maior parte da história, o poder foi concentrado na mão de poucas pessoas, mas principalmente de reis e de rainhas que justificaram o seu controle por meio de uma doutrina política e religiosa chamada de direito divino dos reis. Basicamente, essa doutrina ou teoria prega que o direito dos reis governarem teria sido recebido diretamente de Deus e não de qualquer autoridade aqui na Terra, como por exemplo o povo. Sendo divinos, os reis e rainhas eram absolutos e intocáveis, e a sua autoridade não podia nem ser questionada. Afinal, ninguém pode questionar Deus. Aos poucos foram surgindo filósofos, teóricos, cientistas políticos que passaram a contestar essa ideia, alegando que o poder do Estado deveria ser limitado por leis e que o governo e o rei não estavam acima das leis. Surge aí o Estado de Direito, tendo como expoentes duas grandes figuras históricas. A primeira é John Locke, que foi um filósofo britânico dos anos 1600 e defendeu que o governo só existe para proteger os direitos naturais das pessoas, especialmente vida, liberdade e propriedade. O segundo foi Montesquieu, um dos mais importantes filósofos da história. Ele foi responsável por criar, nos anos 1700, a teoria da separação dos poderes, reforçando a ideia de que todo aquele que exerce poder tende a abusar desse poder. Por isso, Montesquieu pensou que o poder deveria ser exercido igualmente por três poderes, deveria ser dividido o seu exercício entre três grandes estruturas: executivo, legislativo e judiciário, que teriam funções diferentes e contrabalanceariam uns aos outros para que, caso um poder abusasse, os outros pudessem contê-lo. Essas duas visões foram centrais para a criação da figura que nós hoje conhecemos como Estado de Direito. Ao longo dos anos, essas ideias elas foram sendo consagradas por meio de processos históricos que também existiram por outras razões, não só movidos por ideias, mas também para conter os poderes dos grandes governantes, dos reis antes todos poderosos. Como, por exemplo, a Revolução Gloriosa inglesa, lá de 1688. Depois veio a Constituição dos Estados Unidos em 1787, a primeira do mundo, e também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 na França, que veio depois da Revolução Francesa. Muita gente confunde Estado de Direito com Estado democrático. Até porque, muitas vezes, um Estado tem as duas características, ou seja, é um Estado democrático de direito. Contudo, a ideia de democracia é diferente e é bem mais antiga. Ela surgiu lá na Grécia, mais ou menos no século V a.C. No modelo grego, os indivíduos que eram considerados cidadãos, em geral homens livres de posses, eles poderiam exercer o poder de forma direta em assembleias, onde eram realizadas votações e debates a respeito do destino das cidades-estados.
Com o fim do absolutismo dos reis, com as revoluções liberais e com a criação de ideias como a do Estado de Direito, entre os séculos XVIII e XIX, passou a surgir no mundo a democracia representativa, moderna, como a gente conhece ela hoje, em que os cidadãos elegem os seus representantes que passam a exercer o poder não por um direito divino, mas sim porque eles foram escolhidos em um processo democrático. Assim, após o final da Segunda Guerra Mundial, o conceito antigo de democracia e o conceito moderno de Estado de Direito se fundem para criar o Estado Democrático de Direito como a gente conhece hoje. A ideia de Estado democrático implica que o poder emana do povo. A vontade do povo é soberana dentro dos limites do pacto fundamental. E quando você fala de pacto fundamental, da Constituição, você está falando de direito, de Estado de Direito. Na democracia exercida por meio de representantes, a representativa, o povo não exerce o poder diretamente, mas por meio de representantes eleitos para esse fim, com a alternância de poder. E a legitimidade da lei, que vai constituir o Estado de Direito, o império da lei, vem dessa lei ser emitida pelo povo por meio dos seus representantes. E aí que a gente volta para a pergunta: o Estado de Direito está sendo ameaçado no Brasil? Dependendo de para quem você pergunta isso, a resposta vai ser diferente. Pessoas alinhadas à esquerda política vão dizer que a extrema-direita golpista é uma ameaça ao Estado de Direito no Brasil, ou ao Estado Democrático de Direito, porque teria buscado essa direita golpista subverter a Constituição e alcançar o poder por meio da força, por meio de um golpe militar. Já as pessoas alinhadas à direita política, por sua vez, vão dizer outra coisa, que o Supremo Tribunal Federal, ao abusar do seu poder, ao censurar cidadãos, ao perseguir a direita, violando frequentemente a Constituição, é a maior ameaça ao Estado de Direito no Brasil. As violações do STF seriam várias: atropelar os demais poderes, legislar por meio do ativismo, silenciar jornalistas, cidadãos e políticos impondo a censura prévia, algo proibido pela nossa Constituição, desrespeitar a imunidade parlamentar e quebrar uma série de regras, como a regra do foro privilegiado, da ampla defesa, do devido processo legal. Tudo isso quebra o Estado de Direito e ainda se quebra a democracia, porque um poder não eleito, o poder judiciário, passa a atropelar o legislativo e uma espécie de fazer leis por meio do ativismo, passa a baixar uma série de regras, atropelando a soberania popular exercida pelo poder legislativo por meio dos representantes eleitos. Ou seja, o Estado de Direito estaria ameaçado. A gente pode ainda imaginar uma terceira categoria de pessoas que defendam que a corrupção sistêmica que é a maior ameaça de todas ao Estado de Direito. Aliás, corrupção sistêmica como aquela que a gente descobriu na Lava Jato. Afinal, bilhões de reais em dinheiro público são desviados por políticos e por partidos para o seu próprio enriquecimento, enchendo os seus bolsos e também investidos esses recursos nas campanhas eleitorais, objetivando a reeleição. Isso é uma violação básica do império da lei. E isso também é uma violação básica da democracia, porque pesquisas mostram que rios de dinheiro são capazes de impactar as eleições de modo significativo. E para você, qual que é a resposta correta? O Estado Democrático de Direito, ou então o Estado de Direito, estão sob ameaça no Brasil? E qual é a ameaça? A ameaça é a direita? É o STF? É a corrupção? Ou é outra, como o avanço do crime organizado? Me conta aí nos comentários e presta atenção aqui. Agora que você já entendeu o que é Estado Democrático de Direito, você sabe explicar por que ele é atacado quando se ataca a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é mais do que um direito fundamental, é mais do que parte do Estado de Direito. Ela é um fundamento da própria democracia. Sem liberdade para falar, ouvir, se informar, não existe como você ter uma democracia, como você se discutir, debater ideias, ter eleições limpas que representem a vontade popular. Se você quer aprender mais sobre esses assuntos, eu tenho um convite para você. Eu preparei um ambiente fechado, exclusivo, para te ensinar mais sobre a liberdade de expressão. Por exemplo, o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais? Quais os riscos legais ao criticar políticos e autoridades? Como se proteger juridicamente para exercer a sua liberdade sem medo? Esse é o mapa político da luta pela liberdade. É um curso direto ao ponto, sem censura, para você entender os seus direitos e não correr riscos desnecessários. Para você poder defender o verdadeiro Estado de Direito e a verdadeira democracia sem correr riscos desproporcionais. Lá você vai aprender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio, wokeismo, cancelamento, se pode ou não criticar as urnas e a justiça eleitoral, como criticar de modo duro sem correr o risco de ter que pagar uma indenização e quais as medidas que você pode adotar quando alguém ofende você.
clica no link da descrição ou então nos comentários para saber mais. E agora que você já sabe o que é Estado de Direito e Estado Democrático de Direito, que tal aprender o que é uma Constituição ou o que é soberania? Confere os outros vídeos que eu vou deixar para você aqui na tela e também na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.